abrir a solicitação. Depois para ser errado salvo. Ó, ele vai pedir solicitação, visualizar. Bom dia, Jefferson. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo. Jefferson, Fale. primeiro te agradecer por participar dessa série de entrevistas que o seguinte vai fazer com os prefeituráveis de Cachoeirinha e Gravataí. Também é uma primeira transmissão que a gente faz pelo canal do Instagram, né? E te dar um bom dia, e para quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tá certo. Eu sou o jornalista Rafael Martinelli, do site seguinte.inf.br, e eu estou aqui com o candidato Jefferson Lazarotto. Ele é o candidato da Prefeitura de Cachoeirinha pela coligação Oposição de Verdade. Ela reúne o PT e o PCdoB. Podemos começar, Jefferson? Claro, fico à disposição. Jefferson, em 2017, cada R$10 arrecadados em Cachoeirinha iam para a folha de pagamento. Hoje, isso ainda está acima do limite de 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nas tuas manifestações, tu sempre promete rever o que alguns chamam de vantagens, outros chamam de benefício e alguns consideram privilégios dos servidores, né? Primeiro, pergunto, o que o senhor teria feito diferente para reduzir esse percentual se o senhor tivesse sido prefeito em 2017? Bom, Martinelli, primeiro te dizer que o que falta em Cachoeirinha é diálogo. Desde o momento em que esse gestor atual ingressou na Prefeitura de Cachoeirinha, o que nós não tivemos foi diálogo. Talvez pelo fato de ele ter feito os 17 vereadores da Câmara da sua base, levou ele a achar que poderia, enfim, fazer o que bem entendesse. E o diálogo não existiu com os servidores municipais. Eu acho que mais do que a questão das vantagens, a questão do salário dos servidores, eu acho que o diálogo, a conversa, ter enfrentado de forma democrática essa situação que assolou, e não só a Prefeitura de Cachoeirinha, mas todas as prefeituras de todo o Brasil foram afetadas pela recessão que foi imposta lá quando deram um golpe na Dilma Rousseff, né? E que pararam o Brasil, que estagnaram o Brasil. O Brasil ficou 2 anos no governo de Dilma Rousseff parado, e eles, para tirar o Partido dos Trabalhadores da presidência da República, eles preferiram quebrar o Brasil, achando que depois da saída de Dilma Rousseff iria melhorar a economia, e infelizmente não conseguiram voltar. Os governos que se sucederam e o governo federal que aí está provaram que eles estavam errados, que o Brasil ele estava no rumo correto, e infelizmente aconteceu essa situação. Hoje a gente paga uma lata de azeite R$8, a gente paga a gasolina R$5, né? Enfim, toda essa situação... Jefferson, eu te peço desculpa para ir quando for te interromper, para a gente poder vencer a pauta, já que a live é mais curta no Insta, né? Eu acho que isso que tu está colocando é um fato, né? O país virou uma bagunça depois daquele golpismo, né? Mas dentro dessa situação, a tua proposta, me parece, pelo que tu tá falando agora, é uma proposta pé no chão, né? Tu vai conversar com os servidores, tu não tá prometendo nada nesse primeiro momento, né? Porque
a não ser que tu esteja prometendo, por exemplo, repor todos esses, o que foi perdido, e daí eu vou te perguntar de onde vai sair o dinheiro, né? Não, eu não posso te prometer nada sem olhar a situação econômica que está a Prefeitura de Cachoeirinha, né? Diferentemente do prefeito atual, a gente não tem sucessor, né? O prefeito atual teve o sucessor, teve a condição, era do mesmo grupo político dele, do mesmo partido, mas a gente vai conversar com os servidores, a gente costuma dizer em todas as nossas manifestações que servidor público não é problema, servidor público é a solução. A gente tem uma situação muito preocupante com a reforma administrativa, onde o gene da reforma administrativa é exatamente privatizar, terceirizar o serviço público, né? Essencialmente privatização do serviço público, a busca e a caça às bruxas, né, no poder público, enfim, né? É uma situação muito preocupante e a gente vai sentar, vai dialogar, olhando olho no olho dos servidores municipais, porque a gente acredita que o serviço público ele passa exatamente por dignidade, por respeito ao servidor público. Jefferson, eu estava fazendo uma lista aqui, vamos dizer assim, dos problemas de Cachoeirinha, chega a dar uma tristeza, né, de pensar. Uma dívida próxima a 300 milhões, né, longo prazo. Dá meio orçamento, né. Tu tem uma dívida com o Instituto de Previdência, né, agora foi possível dar essa pedalada por causa da pandemia, mas vai ter que voltar a ser pago, né. 50 milhões a perda em ICMS, parte reposta pelo governo federal, mas não tudo. O retorno dos impostos na indústria vão ser sentido daqui a 2 anos. Com o fim daquela majoração no ICMS do governo do estado agora, né, mais 10 milhões de perda. Aí tu fala na democracia participativa, né? Uma época tinha um orçamento participativo, mas tinha algum pila para se fazer obra. O que é essa democracia participativa que tu pretende fazer? É debater a miséria? Não, debater a cidade. A gente tem que debater. Isso a democracia, ela cada vez mais ela é premente e é necessária na gestão pública, até mesmo para trazer transparência. E esse orçamento participativo, essa conversa com a população, ela é necessária exatamente para a gente demonstrar de forma completamente transparente aquilo que a gente pode fazer. É exatamente ter os pés no chão e conversar de forma séria com a população. A gente tem que buscar os recursos, buscando através dos devedores da prefeitura, fazendo a revisão dos contratos que a gente tem no município e que muitas vezes é muito oneroso para o município, buscar a geração de emprego e renda, rever o plano diretor do nosso município para transformar a Cachoeirinha numa cidade mais atrativa, numa cidade mais competitiva, fazer a economia solidária, trazer as cooperativas de trabalhadores e trabalhadoras, rever a questão dos resíduos sólidos e orgânicos do município, que são milhões, e a gente pode transformar isso em geração de emprego e renda aqui para o nosso município, né? Enfim, a gente tem propostas factíveis, propostas sérias. Porque até dentro dessa linha eu ia te perguntar, né? Porque vem aí uma potencial segunda onda da pandemia, né? Antes mesmo de terminar a primeira, né? Como é que qual seria o teu plano no governo, né, para preparar a cidade, assim, tanto a indústria, comércio, serviços, para o abre e fecha? Isso vai acontecer, né? Inevitável. E também na questão de saúde, né? Pretende, no caso de ainda estar aberto, manter o hospital de campanha ou depois eventualmente reabrir? Como é que tu pensa nisso, nesse contexto geral da cidade? Porque é um fato. A questão do hospital de campanha, Martinelli, eu acho que foi um equívoco muito grande. Eu acho que de boas intenções, tem aquele velho ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio. Eu acho que nós temos que fazer a testagem em massa da população, buscar isso,
gastar esses valores exorbitantes que foram gastos com o hospital de campanha, onde existe, e isso não sou eu que falo, isso é o Tribunal de Contas, diversos apontamentos de superfaturamento, de contratação de pessoal que não foram pagos, antecipação de valores, né, para 2 empresas lá do Espírito Santo, enfim, situações que, ao meu ver, foram equivocadas, né? Por mais que tenha tido boa intenção, acho que foram equivocadas. Eu acho que nós devíamos ter feito a testagem em massa da população, fazer a busca ativa daquelas pessoas que estavam com o coronavírus, isolar essas pessoas, fazer a quarentena dessas pessoas, exatamente para a gente não ter o sofrimento do comércio, não ter o sofrimento da indústria, não ter o sofrimento das pessoas que ficaram, e a gente está com problemas seríssimos, a violência doméstica aumentou em face da pandemia, né? Em face de ficar dentro dos seus imóveis ou pela recessão econômica, enfim. A violência doméstica, a violência principalmente contra as mulheres aumentou de forma vertiginosa, né? Então nós faríamos diferente, né? Nós faríamos a testagem em massa da população, a busca ativa dessas pessoas e tentaríamos isolar e controlar o vírus. Jefferson, ainda não digo pós-pandemia, durante a pandemia, né? Como é que pretende preparar a volta às aulas sem vacina, né? Já que é o que deve acontecer, né? A gente não deve ter uma vacina ainda já no retorno do ano letivo, né? Isso é uma situação que nos deixa muito, muito preocupados, que é a questão da evasão escolar, né? Nós temos, esse ano, praticamente um ano que as crianças não estão indo para a escola, né? E a gente sabe que essa situação pode acarretar problemas seríssimos lá mais adiante. A gente vai, isso, Martinelli, é uma coisa do coletivo, do Partido dos Trabalhadores, que é o diálogo com a comunidade escolar, a comunidade com os servidores da educação, para a gente achar medidas e achar recursos e achar uma forma eficiente de lutar contra essa evasão escolar e trazer novamente as crianças para o convívio escolar. A gente acredita que, oxalá, em fevereiro ou março, nós tenhamos a vacina. E isso, eu não gosto muito de fazer promessas, mas isso é uma promessa. Nós temos a promessa, nós temos o compromisso com a comunidade de Cachoeirinha de vacinar todas as pessoas para que, enfim, a gente possa novamente ter uma vida na sua normalidade. Essa questão da vacina, Jefferson, né, só o governo federal pode comprar a vacina e distribuir, né? O município não vai poder comprar, pelo menos nesse primeiro momento. Como é que pretende fazer essa ligação com um eventual governo teu com o governo Bolsonaro, né? A gente vai exigir a vacina, né? Isso é um direito de todo o brasileiro, de toda a brasileira, ter a vacina à disposição para ser vacinado. A gente está vendo, a gente tem mais de 165 mil mortos, né? Isso não é a normalidade, a gente não pode tratar isso como uma coisa normal. São 165 mil mortos, né? Quem achar que isso é uma normalidade é aquele apoiador da necropolítica, né? Que a morte é normal, que a morte é necessária para limpar o mundo, enfim, né? Nós somos humanistas, o Partido dos Trabalhadores sempre luta pelas pessoas, né? pelo bem comum, e a gente vai lutar de forma ferrenha para trazer as vacinas e vacinar toda a população para, enfim, a gente ter voltar a uma vida normal. Jefferson, fala sobre a necessidade de uma renda mínima, né? Se criar algum tipo de programa de proteção, assim, né?
Como é que se financia um programa desses, né, dentro do município? É uma prioridade tua, já que com o fim do auxílio emergencial, uma das preocupações, acho, de qualquer prefeito vai ser matar a fome das pessoas, né? Sim, eu costumo dizer que a primeiro ato nosso no governo vai ser fazer com que nenhuma pessoa na nossa cidade passe fome, Martinelli, porque se uma pessoa passar fome na cidade de Cachoeirinha, o gestor público ele não tem condição moral de estar sentado naquela cadeira, porque a maior chaga que existe na humanidade é a fome, né? Então, a gente vai lutar diariamente para que nenhuma pessoa passe fome na cidade. Com relação à renda básica, a gente vai implementar o estacionamento rotativo, a gente vai fazer a economia solidária, a gente vai fazer essa transversalidade, a gente vai buscar, e tem o projeto para a realização das hortas urbanas para a segurança alimentar, né? Então a gente tem as cooperativas, enfim, a gente vai fazer toda essa movimentação para, enfim, a gente implementar a renda básica no município. A gente não vai, e eu seria temeroso em dizer que a gente vai dar 100% de renda básica. A gente tem cidades que já adotaram a renda básica, a gente tem Maricá, no Rio de Janeiro, onde já 30%, praticamente 30%, eu não tenho o número exato, da população já recebe um valor relativo à renda básica. Eles querem, em 2030, já 100% dos moradores da cidade de Macaé, de Maricá, recebam a renda básica, isso sem ter qualquer situação qual é o termo que eu posso usar, assim, o valor econômico da pessoa, enfim, da renda das pessoas, elas vão receber o valor, e foi realizado, tem uma moeda própria na cidade, onde só pode ser gasto os valores dentro do município. Isso a gente quer e vai implementar essa questão do microcrédito para o pequeno e para o médio empreendedor, principalmente do comércio de bairro, exatamente para gerir e começar a fazer a economia do nosso município girar. Jefferson, és um candidato que leva para todos os debates também o tema da cultura, né? A gente está com a Lei Aldir Blanc aí agora no município. E tu teria feito diferente para que grande parte dos recursos não fossem apenas para o tradicionalismo? Esse é um tema que me é muito caro, a cultura, e me deixa muito triste aqui na cidade de Cachoeirinha. Tu sabes que eu fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da cidade, e participei do Conselho de Cultura pela OAB, e desde aquela época eu já vi assim, o descaso do poder público municipal com a cultura da nossa cidade, né? Nós tivemos uma situação tão esdrúxula aqui com relação à Lei Aldir Blanc, que a Secretaria de Cultura ela não tinha o cadastro dos agentes culturais da cidade. Isso é uma situação que demonstra como a cultura é tratada. Infelizmente, isso eu posso falar olhando no olho das pessoas, porque é a verdade. A gente tem feito a nossa campanha falando a verdade com as pessoas, não levando a engodo, não mentindo. A cultura na cidade aqui é moeda de troca de apoio político, né? Nesses últimos 4 anos, Martinelli, nós tivemos 7 secretários da cultura, esporte e lazer, né? Isso é inadmissível, as pessoas não conseguem fazer política cultural, né? E a secretaria, e nós vamos implementar a Secretaria de Cultura. Ela vai ser uma secretaria única
porque a gente acredita que a cultura ela é fomentadora da economia, da questão social, ela é inclusiva, ela pode tirar das ruas diversos e diversas jovens que hoje não têm qualquer tipo de incentivo na nossa cidade. Eu costumo dizer, e eu sou um apaixonado pelos livros, que um livro pode mudar a vida de uma pessoa. Né? A gente não tem política nenhuma de incentivo à leitura, enfim, é mais do que chegada a hora de Cachoeirinha tratar a cultura de forma séria, de forma correta, da forma com a seriedade que a cultura merece. Ok, obrigado, Jefferson. Eu vou seguir adiante para a gente poder vencer a pauta, que a live no Instagram ela é mais curta. Procura sempre fazer um corte entre o primeiro governo do PT em Cachoeirinha e os que sucederam depois como o PSB, né? Então o Stedley, ele fez um primeiro bom governo pelo PT e um mau segundo pelo PSB, e os sucessores, o Vicente, o Mick também, assim, só mudar a camisa já mudou? Eu costumo dizer assim que na figura do Stedley a gente pode exatamente ver a forma petista de governar. Nos 4 anos, os 5 anos que ele foi do Partido dos Trabalhadores, onde foi implementado o orçamento participativo, onde havia o diálogo com a sociedade, onde havia aquele diálogo permanente, né, que se discutia a cidade durante os 4 anos, Cachoeirinha teve 133 obras, foram realizadas através do orçamento participativo. Eu posso pegar obras emblemáticas para te citar, o Parcão da cidade, que foi uma obra decorrente do orçamento participativo, o posto 24 horas da Naira e da Fátima, que aquela comunidade, uma das mais populosas da cidade, se puderam utilizar esse serviço e que foi retirado. Então, assim, e depois que ele saiu do Partido dos Trabalhadores, isso tudo se correu, essa conversa, esse diálogo, essa democracia participativa se acabou, se correu, ele cooptou todos os partidos para a sua base de governo. O PT foi um dos poucos partidos que não se vendeu por cargos na prefeitura. E isso a gente pode falar de forma séria, Martinelli, porque isso é a realidade. Ele cooptou todo. O Stedley, e aí gerou esse continuismo de 16 anos que nós temos na nossa cidade, e que se mesmo o Mick, ou o Rubens, ou o João Paulo, ou o Antônio Teixeira, que fizeram parte desses 16 anos, eles estiveram lá, foram ou secretários de governo, ou líder do governo na Câmara de Vereadores. É um continuismo, é uma forma de fazer a velha política. Não se discutiu mais. Acabou-se a oposição na cidade e ficou somente o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, ficaram gritando sozinhos e isolados, e todos os outros estavam dentro do governo. E aí começou a política de gabinete, a política do toma lá da cá, a política do jeitinho, a política de colocar e assentar todos dentro dos cargos, né, gerando aquilo que eu te falei anteriormente da cultura, utilizando a pasta da cultura como moeda de troca para botar as pessoas nos cargos, enfim. Isso, tu pretendes cortar CCs, esse tipo? Eu sei que ele geralmente é uma proposta mais simbólica do que qualquer coisa, porque é 0,1 no orçamento menos, né? Mas pretende fazer algum tipo de ajuste, assim, algum ajuste na uma forma administrativa? Sim, todo governo que entra vai ter que fazer o reajuste, vai ter que ver a situação que está, os CCs. A gente quer colocar nos cargos, nas secretarias, pessoas que sejam afins naquelas secretarias, né? Que sejam pessoas técnicas, pessoas que conheçam a matéria, que saibam o que estão fazendo.
exatamente para a gente não ficar nessas locubrações, nessas loucuras que a gente vê aqui na nossa cidade de Cachoeirinha, né, Que ultimamente. papel, que papel terá a Ana Fogaça no teu governo, já que é uma personagem que gera amores e ódios, né, Cachoeirinha? Eu fico muito triste de, infelizmente, não ter a presença física da Ana na nossa campanha, né? Infelizmente, por problemas de saúde, ela teve que se afastar, ela sofreu um AVC e depois ela foi acometida pelo coronavírus. Ela está se recuperando, graças a Deus, ela tá começando a implementar a saúde. E a Ana é uma pessoa que demonstra toda a força da mulher, né? Ela é uma pessoa que já há muitos anos atrás ela mostrou que lugar de mulher é onde ela quiser, né? E na política a gente precisa de muito mais Anas Fogaça para mostrar a Você força da tem mulher. Vera Sarmento como sua vice, né? Sim, sim. A Vera, a única exigência que eu fiz, Martinelli, quando me convidaram para ser candidato pelo Partido dos Trabalhadores, é que eu queria que a minha vice fosse uma mulher, né, para ter a paridade de gênero, para mostrar que a gente tem que empoderar as mulheres, trazer cada vez mais, dar a possibilidade das mulheres terem vez e voz, né? É essencial para a política a força feminina, o olhar feminino, o cuidado que a mulher tem, que isso já traz da sua condição de mãe, de cuidadora, né? Enfim. Então, essas mulheres valorosas que estão ao lado do Partido dos Trabalhadores, e que eu cada vez mais me surpreendo, elas são essenciais para a gente fazer a boa política. Jefferson, eu vou te fazer algumas perguntas mais ideológicas, porque eu acho isso necessário. Assim, hoje muita gente se esconde, nem está em cima do muro, né? Se esconde atrás do muro e partido não interessa e política não interessa, e isso diz muito sobre um governo, né? Afinal, o governo são as pessoas e essas pessoas formam um núcleo, né, de afinidades, algum tipo de afinidade, né? Ou a gente vira essa história de só estar pelo cargo, né? Só dizendo que não é a tua posição, né? Agora, olha só, fazendo uma retrospectiva, o bom, aquele bloco de oposição municipal, né, não deu certo, que tentou ser criado, né? Após a escolha do teu nome na convenção, como candidato a prefeito, surgiram dissidências de históricos, como o Volney Gomes, o Leonel Matias, né, que foram inclusive candidatos a prefeito pelo partido, né? PT, a tua candidatura não está colaborando, de repente, com uma possibilidade da direita voltar ao poder em Cachoeirinha. E eu uso aquela história que a esquerda seja na disputa partidária ou em coligações, né? Por que ela só se une na cadeia, como dizia o Frei Beto? Não, eu acredito assim, ó, Martinelli. A questão da escolha do meu nome para ser pré-candidato ao Partido dos Trabalhadores, ela sofreu uma resistência dentro do PT, que é normal. O PT ele sempre foi um partido que teve as suas correntes e teve as suas disputas internas, né? Eu vejo com normalidade essa questão da, 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 da resistência ao meu nome, até porque eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores no ano passado, né? Mas sempre tive a minha posição, e eu nunca me culparam, me acusaram de ser da direita, né? Pois é, eu ia te perguntar também essa questão, né? O teu pai foi um político de direita, de uma Sim. personalidade da cidade, né? O Jefferson sempre foi de esquerda, o Jefferson se descobriu de esquerda. Conta um pouquinho assim dessa. Eu nem sabia que eu tinha ficha no partido do meu pai.
Isso aconteceu, eu acho que quando eu fiz 18 anos e o meu pai era do PDS, o PDS não cabia dentro de uma Kombi aqui no município de Cachoeirinha. Foi na época da abertura política, o PDS sofria, mas o meu pai ele sempre teve ideologia, sempre teve posicionamento. E ele disse que ele tinha entrado no PDS e ia morrer no PDS, né? Porque era a ideologia dele, era a forma dele, acreditava que ali ele tinha os seus ideais. Sempre foi um político muito democrático, sempre conversou com todos, sempre teve uma postura ilibada no legislativo daqui da nossa cidade. Ele foi durante 20 anos, o pai foi eleito o primeiro mandato de vereador dele, quando o vereador não recebia nem salário, né? Uma pessoa que sempre foi preocupada com a educação, ele sempre foi voltado para a educação, sempre foi muito preocupado, ele tinha uma gratidão enorme à cidade de Cachoeirinha, que o acolheu quando ele tinha 14 anos, quando ele veio para o Colégio Agrícola Daniel de Oliveira Paiva ali, e ali ele ficou, ali ele se formou, ali ele conheceu a minha mãe, ali ele criou a família dele com muita dignidade, com muito respeito. Ele é o meu ídolo. E só para fazer um parênteses, eu queria prestar uma homenagem. Hoje a minha mãe faria, se viva estivesse, estaria fazendo 85 anos. Eu tenho uma gratidão enorme pelos pais que eu tive. Eu tenho um orgulho muito grande dos pais que eu tive. Fechando esse parênteses, te dizer que, enfim, fui acusado disso injustamente, e eu queria te dizer isso, injustamente, de ser de direita, de ser filhote da ditadura, como muitos, de forma muito desavergonhada, me acusaram. Porque se você fizer uma procura em todas as minhas postagens, e muitos desses que me acusaram, Martinelli, lá em 2013, no golpe da Dilma, se calaram, ficaram quietos, não falaram absolutamente nada. Eu, como estava de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção da Ordem dos Advogados aqui, nunca me furtei, sempre falei que era golpe, que tinha sido golpe, sofri muito com relação a isso, sofri inclusive no meu escritório, perdendo clientes, mas eu tenho lado, eu tenho posição, eu me mantenho fiel àquilo que eu acredito, e muitos desses que agora já saíram do partido, e é muito bom às vezes a gente depurar o partido e tirar aqueles fisiologistas, esses ficaram calados, ficaram quietos, porque muitos tinham cargos do governo federal. Portanto, eu sempre tive lado, eu sempre tive posicionamento com relação ao processo de Lula. Eu sempre bradei que era um processo fraudulento, um processo antidemocrático. Nunca me furtei de dizer isso, mesmo às vezes brigando até mesmo com os meus pares da OAB, mas sempre me mantive correto e sempre me mantive fiel ao meu posicionamento, que é um posicionamento de humanista, de democrático, de uma pessoa que luta pelos direitos humanos. Enfim, nunca vou ficar em cima do muro e sempre vou defender as minhas posições. E entrei no Partido dos Trabalhadores porque as ideias do Partido dos Trabalhadores já estavam dentro de mim há muitos anos, né? Porque eu acredito que o Partido dos Trabalhadores, muito mais do que o partido, é uma ideia, uma filosofia de vida. O PT não está se tornando o novo MDB, Jeff? Não. Não podemos nunca fazer. Como o MDB não existe. O MDB é um partido fisiologista. O MDB está sempre no governo,
né, de todos os governos, de todos os matizes, eles sempre conseguem se colocar ao lado do poder, né? Então, assim, eles são os pais e a mãe do Centrão, né? E estão sempre orbitando no poder e o PT nunca vai poder ser comparado ao MDB. Jefferson, ontem minha companheira, Jenny Nunes, ela me leu um artigo, né? Chantal Mouffe, acho que se diz o nome da autora, falava o seguinte, que para combater o populismo de direita, só com o populismo de esquerda. Isso funciona em campanha, né? Mas e na vida real? A ideologia dos números não é sempre mais forte para quem senta na cadeira de prefeito, governador ou presidente? Pois aí a gente vai ter que discutir o que é o populismo, né? Aí as pessoas dizem que quando a gente faz uma assistência social, né, ajudando efetivamente as pessoas, você é acusado de populista, né? A gente tem em Cachoeirinha, antes da pandemia, né, isso são números do renda básica, né, Brasil. Cachoeirinha tinha 28% da sua população ganhava meio salário mínimo. Isso antes da pandemia. Com a pandemia, certamente esse percentual deve ter aumentado para 35% ou 36%. Nós temos que fazer assistência. A gente tem que fazer assistência social. A gente tem que ajudar essas pessoas. Eu costumo fazer uma analogia de que o governo ele é como se fosse um pai, uma mãe que tem 5 filhos e o pai e a mãe, se um dos filhos está doente, se um dos filhos está mais necessitado, você ama os 5, mas você vai dar mais cuidado, você vai olhar com uma forma mais afetuosa para aquele que está doente, para aquele que está necessitado, né? Isso é uma questão de humanidade, né? E aí a gente foge do populismo. Jefferson, só um minuto, está me passando aqui, meu parceiro. Ah, tá, dá para a gente seguir um pouquinho mais um tempo aí, tá ótima a conversa, achei que já estava chegando ao final. Obrigado, Guilherme. Guilherme Clante aqui, meu colega. Jefferson, vamos fazer um joguinho aqui, uma brincadeira aqui. Tu faz uma crítica e um elogio para os candidatos que eu vou te colocando, pode ser? Vamos lá. Antônio Teixeira, uma crítica e um elogio. Antônio Teixeira é uma grande pessoa, uma pessoa maravilhosa. Só que ele já e a crítica que eu faço assim que ele se perdeu no tempo, né? A gente está numa nova era, num novo mundo, e eu acho que ele ficou naquela velha política, na política antiga, né? Que enfim. Mas eu tenho uma admiração muito grande pelo Antônio Teixeira. Eu acho ele uma grande pessoa, uma figura humana muito boa, assim, de a gente ter um diálogo, uma conversa. O delegado João Paulo. Um homem sério, né? Só que não conhece a realidade da cidade. Ele te dá um exemplo, assim, ele ficou abismado que ele descobriu que tem um bairro em Cachoeirinha que não tinha água, né? Na campanha ele veio com essa frase. Infelizmente nós temos essa situação de falta da água há mais de 10 anos em Cachoeirinha, muito mais de 10 anos em Cachoeirinha. E aí assim demonstra que não conhece a realidade da cidade. O doutor Rubinho. Um grande colega, um colega muito querido, mas é a demonstração do continuismo, a mesma face
da mesma moeda com o Mick Breyer. E o Mick Breyer? Mick Breyer é uma pessoa muito cordial, muito educado, só que autoritário, fechado no seu gabinete, não dialoga, não conversa com a comunidade. Ele costuma dizer que ele abre o seu gabinete num dia da semana para as pessoas irem lá. Isso me remete ao beijamão do Império, quando o imperador abria as portas do palácio para as pessoas ir lá fazer o beijamão, fazer o pedido, enfim, sabe? Isso não é democracia participativa, isso não é diálogo, isso não é democracia efetiva. Democracia efetiva é você sair, fazer a busca das pessoas, você sair da prefeitura e ver a realidade da cidade, né? Então, essas são as minhas considerações. Eu fico muito preocupado com o que eles vão falar de mim depois disso. Jefferson, te agradeço muito essa participação, foi uma bela conversa, né? Agora a gente vai divulgar essa entrevista também, né? Postar nos nossos canais, nas nossas redes todas, né? Para que tenha um alcance maior. E eu te peço que deixe uma mensagem final, então, para o eleitor de Cachoeirinha, por favor. Eu que agradeço, Martinelli, o convite. Tu sabes que a gente teve aqui numa instituição da cidade aqui, foi nos censurado a possibilidade de a gente poder dialogar com o pessoal desse nicho, né? Nós não nos furtamos de dizer que a gente acredita na democracia e por esse motivo tivemos que entrar na justiça para que fosse nos dado a possibilidade de comparecer, e eles, por fim, preferiram não ter o debate ou o diálogo, enfim, que eles queriam fazer. Acreditamos na democracia, piamente na democracia, e eu queria te dizer e dizer para os moradores e moradoras da Cachoeirinha que eu sou muito grato. Sou candidato pela primeira vez na minha vida. Estou muito feliz de conversar com as pessoas, de ver assim, o carinho das pessoas, de ver como a política é importante para transformar a vida de muitas e muitas pessoas, né, através de políticas públicas efetivas. E eu queria agradecer. A gente vê que a nossa candidatura cada vez mais cresce, cada vez mais se consolida, cada vez mais se demonstra a única alternativa a esse grupo político que aqui 16 anos manda na nossa cidade, e dizer que a gratidão é enorme. Está chegando a hora da virada, no dia 15 de novembro, vote 13, vote Jefferson e Vera, para uma cidade com muito mais esperança. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Jefferson. Tenha uma boa campanha, desejo sucesso para ti, que é um cara do bem. Obrigado, querido. Um abraço para vocês. Encerrar, clicou ao vivo, hein? Tem certeza? Encerrar.